Eu dou ok, tá bom? Tá bom. Ok. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente no. Vou dar uns minutinhos para o pessoal entrando. A gente teve um monte de inscrição, porque falar sobre segunda onda está sendo um assunto bastante pertinente, mas mais ainda nesse momento que anuncia-se no mundo inteiro vacinação de diversos formatos, diversas datas, em diversos países diferentes. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa segunda onda no Brasil, alertas que temos que ter, precauções e prevenções, que eu acho que, lógico, já tivemos na primeira onda, mas muda um pouco nesse novo cenário. Eu queria primeiro falar que eu estou super honrada, que hoje eu só estou com um convidado fera, ainda temos um convidado que está a caminho, vamos brincar que é o trânsito, e aí eu vou apresentar para vocês quem está aqui comigo hoje. Bom, quem vai me ajudar a fazer a mediação hoje dos nossos debates é o Valdeci Galvão. Ele é membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da FBAH, Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, e CEO da ACD. Depois temos, como debatedores, Carlos Alberto Goulart, membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da FBAH e conselheiro do Sindosp. Renato Arnone, diretor técnico do Hospital, professor Edmundo Vasconcelos. Paulo Vasconcelos Bastian, membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da FBAH e diretor-presidente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e o Wilson Modesto Polara, membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da FBAH e superintendente-geral do IAMPSE. Ele que está preso no trânsito, tá? O resto já estamos todos aqui. Boa tarde, time, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, geral. A gente já bateu um papo aqui antes, vou explicar para vocês, a gente vai mudar um pouquinho aquele formato do cada um fala e deixar perguntas no finais. A gente já fez perguntas que a gente sabe que é do interesse de vocês. Vou passar, né, a palavra para o Valdecir, que vai começar essa série de perguntas e vai debater com cada um dos nossos convidados, e aí no final a gente faz o filtro aqui das perguntas do YouTube e daquelas que a gente recebe para bater aquela bola, tá bom? Vamos fazer um excelente evento, é mais num formato bate-papo, um formato informal, mas que realmente passe informações necessárias dessa segunda onda. Valdeci, está com você. Ok, Malu, muito obrigado, boa tarde a todos, bem-vindo aí, doutor Paulo, doutor Renato, doutor Goulart e o doutor Wilson, que está a caminho. É uma alegria estar aqui com amigos e profissionais aí de ponta, que estão na linha de frente dos hospitais. Esse evento aqui é uma parceria da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares com a Medical Fair Brasil, e a ideia é debater esse momento, né, do Covid-19, né, do coronavírus. Estamos aí há 10 meses nessa situação, nós estamos falando em segunda onda, existe dúvida, na verdade, eu acho que talvez a gente não tenha saído nem da primeira ainda, né, então é uma continuidade, simplesmente talvez um vale no gráfico, mas a gente vai debater, conversar um pouco sobre a percepção de quem está mais na linha de frente dos hospitais. Então, a ideia é aquilo que a Malu falou, a gente conversar um pouco isso, alguns alertas, aprendizados, precauções, como nós estamos hoje em relação ao que nós estávamos há 10 meses, né, que estava começando a pandemia, uma vacina aí apontando aí, começou, né, na verdade, já lá no Reino Unido já começou hoje a vacinação. Então, nós temos vários assuntos para debater. Então, eu vou abrir aí meu primeiro debate aí com o doutor Renato Arnone, que ele é do Edmundo Vasconcelos. E aí, Renato, eu queria, na verdade, discutir que depois de tanto sofrimento e com tanta propagação do vírus e a doença instalada, a quarentena, lockdown e uma série de fatores, a que você atribui essa possível retomada ou segunda onda, como é chamada, esse novo momento de casos? Eu já vou emendar mais a sequência para você falar sobre isso. Então, o que você atribui a essa possível retomada dos casos e o quão os profissionais da linha de frente dos hospitais, enfermagem, médicos, sim, todos os profissionais estão preparados para dar atendimento a essa população? E aí, uma pitada, eu acho que se você puder falar, que eu acho uma curiosidade e uma vontade de todo mundo saber, como está aí no teu hospital esse momento? Realmente está percebendo essa demanda? Então, essa aí, em linhas gerais, em 10 minutos, se você puder
debater um pouquinho sobre esse tema. Primeiro, agradecer, Valdecir, o convite, né, da federação e de vocês pessoalmente para poder estar aqui com vocês hoje, para a gente poder discutir esse assunto tão importante que está nos acometendo desde há 10 meses, como você falou, né? Eu acredito que chamar de segunda onda, uma continuidade da primeira onda, isso não muda. O que a gente está vendo é que com a progressão da flexibilização aumentou o número de casos. Mais gente saiu para a rua, não só quem realmente estava naquele primeiro momento na rua, e com isso aumentou o número de casos. Isso é evidente. É lógico que naquele primeiro momento nós não estávamos testando tanto quanto estamos testando agora. Então hoje todo mundo está testando mais, está se fazendo mais exame de PCR, se conhece mais a doença, e com isso nós estamos conseguindo fazer mais diagnóstico, estão tendo mais casos também por isso. Então, não quer dizer que lá está pior ou melhor que lá no começo, em abril, em maio, mas quer dizer que nós estamos fazendo mais diagnósticos, eu acredito. Nós estamos fazendo mais exames, fazemos mais diagnósticos, e tem mais gente saindo. Quando foi março, abril, a maioria das pessoas estava em casa com a flexibilização, muita gente na rua, muita gente saindo, e todo mundo está sujeito à doença. Então, com isso, nós observamos um aumento da doença. E aqui no hospital, como você perguntou, nós observamos um aumento da demanda. O nosso pronto-socorro, hoje, em novembro, foi o maior movimento desde o começo da pandemia. Por quê? Porque não só os pacientes de Covid estão na rua, mas os outros pacientes que no começo da pandemia ficaram com medo de procurar o hospital, esses também estão saindo e procurando o hospital. Então, é um momento do maior movimento, não só da pandemia, como de todo mundo. O infartado que estava em casa, que ficou com risco de morrer em casa, infartado, porque não procurava o hospital naquele primeiro momento que todo mundo estava com medo, esse paciente está vindo para o hospital também. Então, novembro, nós observamos uma retomada do hospital com movimento não só de Covid, mas também do não Covid. E novembro aumentou Covid. Então, o que nós tivemos um decréscimo em setembro e outubro, com praticamente, chegamos a diminuir o número de leitos para Covid. Hoje, nós voltamos a abrir o número de leitos que nós tínhamos para Covid lá em junho e julho. Então, hoje, a demanda de Covid está maior. Nós estamos precisando nos preocupar com isso e colocar mais leitos à disposição do paciente Covid. Situação semelhante a maio, junho, que foi o pico da doença aqui em São Paulo. Então, nós estamos nessa situação. Chegamos a ter o mesmo número de doentes que nós tivemos em maio, junho, julho de Covid? Não. Mas alguns doentes muito graves nós estamos tendo. Então, aparentemente, a doença está vindo com pacientes mais graves neste momento. Tá? Uma faixa etária diferente. Então, no pronto-socorro, nosso maior faixa etária de atendimento é entre 20 e 40, 20 e 45 anos. No pronto-socorro, a internação ainda continua dos pacientes mais velhos, daquela faixa etária de risco. E esse sim vindo com risco maior, porque tem as comorbidades que trazem um maior risco para esse tipo de paciente, que quando internam numa condição mais grave. Então, a faixa etária que no começo não aparecia, está aparecendo, que é a faixa etária que está saindo para a rua mais agora e por isso está mais sujeito à Covid. Né? Eu acredito que do ponto de vista da doença em si, eu acho que é isso. Nós temos um repique, uma segunda onda, como queiram chamar, mas que o número de casos que nós estamos observando, e essa é uma experiência que eu estou falando para vocês aqui do hospital, mas nós conversamos entre os hospitais e nós sabemos que isso está acontecendo em vários outros hospitais também. Tá? Não somos só nós. E a segunda pergunta que você fez, Valdecir, é como trabalhar isso, né? Como que a nossa equipe está preparada, médico, enfermagem e demais membros da área da saúde. Eu acho que tudo isso a gente foi aprendendo com o tempo. Lá no começo, na primeira semana, já criou-se a comissão de risco para avaliar, a comissão Covid, para que nós estivéssemos a par dessa crise, pudéssemos encarar essa crise desde o começo, e foi se fazendo treinamentos sucessivos. Hoje, nós estamos voltando
a retreinar numa terceira vez todos os nossos colaboradores, como nós fizemos lá no começo, em março, em como usar EPI, em como lavar as mãos, a importância do EPI, a importância da máscara, a importância de lavar as mãos. Então, tudo isso que nós fizemos lá no começo, nós fizemos também em julho, estamos fazendo de novo agora. Porque nós precisamos lembrar todo mundo. Todo mundo tinha baixado a guarda em outubro, porque tinha praticamente abaixado a curva da cidade de São Paulo. Nós precisamos lembrar todo mundo que não acabou a pandemia. Então, é isso que nós estamos fazendo com todos os nossos colaboradores. Então, treinamento, vídeos institucionais, webinários como esse que nós estamos fazendo, nós fizemos com a nossa equipe de infectologia, explicando para todo o nosso corpo clínico e corpo de enfermagem. E eu acho que, assim, a grande diferença de hoje para março, hoje todos os nossos profissionais têm um maior conhecimento da doença. Todo mundo sabe tudo sobre a Covid? Não. Mas o conhecimento hoje, depois de 7 meses, é muito maior do que nós tínhamos em março, apesar da doença já ter acometido outros lugares em março. Hoje nós conhecemos porque nós vivemos na pele a Covid. Então, hoje, todo mundo conhece mais. Então, nós visitamos os nossos protocolos sempre. Cada novo conhecimento que sai, nós visitamos de novo o nosso protocolo com a nossa equipe multiprofissional e multidisciplinar. Não é só uma especialidade, só a infectologia que está por trás disso. É uma doença que acomete vários sistemas. Então, com isso, nós estamos com todas essas equipes trabalhando em conjunto para revisitar o protocolo para que a gente tenha condição de fazer o melhor tratamento para aquele paciente. Eu acho que isso é o fundamental agora, é disseminar conhecimento para que todo mundo possa atender da melhor maneira possível esses pacientes. Eu acho que era isso, Valdecir. Inicialmente, Bacana, doutor Renato, mas eu acho que é isso mesmo. Na verdade, os profissionais de saúde hoje, quer dizer, não é que diminuiu o medo de ser contaminado, mas eu acho mais preparado, não ter aquele pânico, aquele medo inicial do desconhecido. Eu acho que já está mais conhecido do comportamento da doença, a pessoa sabe lidar mais. E também aquilo que você falou, os jovens frequentando mais, talvez lá atrás não procuravam, porque até tinha orientação, né, no início. Só vai só se tiver falta de ar, só caso mais grave. Hoje não. Quer dizer, está com um sintoma, dor de garganta, se procura mais fazer o diagnóstico. Então tem um fator aí. Mas está ótimo. Depois a gente abre no final, acho que um debate entre nós bacana. Eu vou passar agora a conversa. Oi? Deixa eu aproveitar que a gente ainda tem um tempinho do doutor Renato. Vou aproveitar que ele não usou o tempo todo, ele foi sucinto, eu quero fazer uma pergunta. Ele falou um pouco da diferença do público, né? Que hoje se vê ali uma concentração maior da disseminação do vírus entre 20 e 45 anos, mas que a internação ainda são dos mais velhos. Doutor Renato, você acredita que tem alguma mutação no vírus que talvez agora, porque eu li também um índice que mais pessoas jovens estão morrendo. Você acha que tem alguma mutação já do vírus ou ele é exatamente igual àquele de março? Aqui no Brasil nós não conseguimos mostrar isso, mas na Europa conseguiu já se mostrar um vírus, principalmente na Espanha, diferente do vírus inicial lá de Wuhan. Então, pode-se ter um vírus diferente? Pode. Mas a gravidade, eu acredito que nós aqui tivemos pacientes jovens graves, mas a maior gravidade não é só no jovem, é no jovem que tem comorbidade. É o jovem hipertenso, é o jovem diabético, é o jovem obeso, não só jovem. A maioria dos jovens evolui até assintomático com oligossintomático, mas existe uma parcela que vai ter sintoma. E essa parcela grave é aquela parcela de 15% que precisa realmente do hospital, que é o que nós estamos vendo aqui. Obrigada. Vamos dar, né, boas-vindas ao Polar. Vou continuar com você, Valdecir. Ok, bem-vindo, doutor Wilson Polara, grande amigo aí presente também, obrigado pela presença. Nós já conversamos aí com o doutor Renato, e aí daqui a pouco eu te chamo também para você passar um pouco do seu conhecimento aí. Eu vou falar agora com o doutor Paulo Bastian, que ele é do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, um dos grandes hospitais aqui de São Paulo, que também está na linha de frente aí com os atendimentos.
Doutor Paulo, podemos entender que hoje os hospitais, aí eu falo dos hospitais, não só o seu ali, mas de modo geral, estão mais preparados para enfrentar essa nova demanda que vem aí? E qual o papel aí, como os comitês de crise têm gerado demandas aí para as equipes de ponta e emendando? Como estão os leitos de UTI? Vai faltar leite? Se eu precisar, vai faltar leite ou não? Prazer conversar com vocês, agradecer em primeiro lugar a federação pelo convite e a própria Medical Fair, e é um prazer estar aqui conversando com amigos aqui e experts do assunto, como o nosso doutor Polara, doutor Renato, né? Bem, o que eu queria colocar num primeiro momento? Sobre a preparação dos hospitais. Eu quero dizer assim que o Brasil teve uma grande oportunidade de, desde dezembro, acompanhar não só o movimento do vírus na China, mas também em toda a Europa, depois Reino Unido, Estados Unidos, e depois é que ele veio para o Brasil. Então, todos tiveram tempo, eu acho, para poder se organizar. Estou falando isso pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nós, em janeiro, segunda quinzena de janeiro, nós já tínhamos toda a preparação para receber o Covid, de uma forma que a imprensa noticiava que viria em uma massa muito grande para dentro de todos os hospitais, fossem eles os públicos e os privados. Nos organizamos daquela forma, separamos ambientes para ter fluxo de Covid, paciente Covid e não Covid. Fizemos uma ampliação de leitos. Aqui no Oswaldo Cruz nós temos normalmente 64 leitos de UTI nas nossas 2 unidades privadas. Nós aumentamos, na época, para 103 leitos de UTI, né? Aguardando a questão do Covid. Criamos um comitê de crise que se reuniu a partir do primeiro caso no Brasil, diariamente, fazendo o acompanhamento e cumprindo todo o nosso plano, os protocolos, preparamos o nosso pronto atendimento, inclusive para fazer uma triagem virtual com os nossos pacientes que chegavam ao hospital, para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, deu tempo para a gente se organizar bastante bem nisso. Com relação à onda de Covid, primeira ou a segunda, eu acho que, por enquanto, é uma coisa só. Nós acertamos, assim, num encaminhamento que fizemos, que foi, primeiro, um crescimento, depois haveria um platô, diferente do que aconteceu no mundo, a gente discutiu bastante isso, né? Depois começou com uma segunda queda. Evidentemente, quando começou nessa queda, a gente percebeu que durante o período de março, 12 de março, quando foi constatado o primeiro paciente infectado, e até outubro, nós utilizamos, no máximo, 55% dos leitos de UTI que nós tínhamos disponíveis aqui no hospital, nas nossas 2 unidades. Com isso, nós começamos a desativar parte dos leitos de UTI. Chegamos a desativar de 103, ficamos em 70 leitos. Agora, a partir de novembro, começou um crescimento significativo. Muitas pessoas vieram no nosso pronto atendimento, muito para fazer os exames de Covid, fizeram esses exames e nós notamos aí um crescimento da ordem de 15% de pessoas infectadas, maior do que no primeiro momento. Preparamos também, nós podemos perceber também que os nossos hospitais, né, além de estarem preparados para a segunda fase, porque nós temos condições de ampliar leitos, hoje, dos 70 que nós começamos no início do mês de novembro, nós já temos hoje 78 leitos abertos. Temos trabalhado com uma ocupação da ordem de 90%. Né? E poderemos chegar até 103 leitos de UTI para atender pacientes Covid nas 2 unidades privadas. Temos também, por intermédio da nossa organização social, nós fazemos uma gestão de hospital público na Baixada Santista, no Complexo Hospitalar dos Estivadores. Lá nós também temos o mesmo cuidado, também o comitê de crise participa todos os dias, né, do nosso grupo, porque nós integramos a saúde privada com a saúde pública. E lá nós também sentimos um crescimento nos pacientes Covid, mas, com certeza, temos conseguido administrar bastante bem esses leitos,
uma vez que nós também gerimos lá um hospital de campanha, né, que foi criado em Santos para fazer uma gestão até o mês de setembro, num primeiro momento, foi prorrogado agora até 31 de dezembro, e agora está se discutindo uma prorrogação por um período um pouco maior. Lá, nesse leito de campanha, que está dentro de um hospital, o Hospital Vitória, que é um hospital que foi cedido privado, que foi cedido à Prefeitura Municipal de Santos para a gente fazer o atendimento, e lá nós temos também uma quantidade de leitos, temos mais 20 leitos de UTI e mais em torno de 90 leitos de internação para tratar dessas pessoas. O que eu tenho percebido bastante é que houve uma inversão dos pacientes que estão infectados. Num primeiro momento, os pacientes mais infectados eram da classe C e D, que ocuparam em grande número os hospitais públicos. Isso agora se inverteu um pouco. A classe A e B que fez a sua quarentena, né, se reservou durante um determinado período, ele agora começou a ir para a rua, começou a se infectar, começou pelos mais jovens, a gente também notou isso. A faixa etária das pessoas que têm sido infectadas têm procurado o hospital, estão numa faixa menor, né, de idade, diminuiu aqui no hospital 11 anos, nós tínhamos com 54 no primeira fase do Covid, pelo menos nos primeiros meses. Hoje, essa média de idade está na ordem de 44 anos, mas isso não quer dizer que a gente não tenha recebido aqui pessoas entre 80 e 102 anos. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem uma característica importante, ele tem em torno de 58% dos seus pacientes acima dos 60 anos e até 102 anos, e tem uma fidelização bastante grande nessa faixa etária. Outra coisa que a gente percebeu e aprendeu também é que, com o aprendizado que nós tivemos aí de março para cá, nós conseguimos aí reduzir o tempo de permanência dos pacientes de Covid de 14 dias para 10 dias, né? Implementamos novas terapias não invasivas, né? Onde não precisa entubar, mas usando um catéter de alto fluxo de oxigênio, o que permite uma recuperação mais rápida desses pacientes. Também, por intermédio da nossa área de pesquisa, nós testamos aí a eficácia do uso de corticoides em casos moderados e graves, que tem trazido resultado, e também o acompanhamento, né, remotamente, por casos, usando a telemedicina. Nós aqui temos uma das nossas áreas de ênfase, são as doenças oncológicas. Então, são pacientes crônicos que nós não deixamos, né, sem atendimento durante todo esse período. Se os pacientes não tinham, vamos dizer assim, uma facilidade para usar a telemedicina, nós mandamos o médico na casa desses pacientes para evitar que eles se agravassem. Ou então fizemos por telemedicina e alguns, inclusive, vieram aqui no nosso próprio hospital. Nós aqui temos uma configuração, uma infraestrutura bastante boa para fazer uma diversificação e criar fluxos diferentes para atender esses pacientes COVID e não COVID. A gente praticamente dividiu o hospital em pacientes de COVID e não COVID. Então, total segurança para o pessoal circular aqui dentro do nosso hospital. O que a gente percebeu também é que depois, a partir de julho, houve um grande fluxo de pacientes não COVID, né, que deixaram de ter algum tipo de tratamento durante o início da pandemia aqui no Brasil, e esses começaram a vir para dentro do nosso hospital. Então, nós temos, inclusive, um índice de ocupação bastante elevado com esses pacientes não COVID. Então, isso tem concorrido na utilização dos nossos leitos, né? Bem, o que eu tinha para colocar em relação a isso, eu não me recordo se a terceira pergunta eu te respondi, que tu fizeste. É isso sim. A última era que se eu precisasse de leite UTI, você teria, né? E você falou que tem. Tem, inclusive, para chegar a 100 leitos, está com certeza. Você acredita, Bastian, que hoje os protocolos, quem está ali na linha frente, o médico com o paciente Covid, está mais claro já o protocolo a ser adotado, que no início tinha aquela confusão do que usar melhor. Quer dizer, hoje houve um aprendizado, hoje está muito mais tranquilo de qual é o protocolo, mais claro, bem definidos, né?
Com certeza. No primeiro momento, todo mundo tinha informação que era pulmão, pulmão, pulmão. Hoje a gente vê que até ataca vários outros órgãos, né? Vai rim, vai coração, né? Cabeça, tem uma série de questões. Então, a gente tem um protocolo, a gente tem aqui condutas bastante definidas pelo nosso corpo clínico e a gente tem tido bastante êxito no tratamento dos nossos pacientes. Você falou, Basti, que que tem duas portas, na verdade, Covid e não Covid, e houve uma retomada. Com esse aumento da Covid, agora vocês perceberam uma redução dos outros pacientes, das outras doenças, ou continua o ritmo normal? Ainda não percebeu? Até agora, nós continuamos com o ritmo normal. Normal dos dois. Normal. Nós, inclusive, nós batemos o recorde do ano em número de procedimentos cirúrgicos nas 2 unidades privadas, né? O que nos permitiu, como a gente tinha também um estoque na nossa unidade da Vergueiro, que é uma unidade nova que está fazendo ainda o ramp-up, né? Então, nós abrimos alguns leitos mais para poder fazer atendimento dessas pessoas. Nós não temos, hoje, recusado nenhum tipo de procedimento. O que nós temos procurado é dar preferência em determinados horários para as cirurgias de médio e grande porte. E as cirurgias de menor porte, a gente procura utilizar em sábados, domingos, etc. Mas não temos recusado cirurgias, não. A única coisa que nós fizemos num primeiro momento, nós tivemos que recusar alguns pacientes que nos ligaram de outros estados com Covid, né? Até a gente poder adequar leitos. Porque lá em fevereiro nós contratamos 400 colaboradores mais para poder suprir qualquer tipo de afastamento de algum dos nossos profissionais de saúde, né? E esses contratos foram feitos por prazos determinados. Então, à medida que eles foram se extinguindo, quando não se necessitava, não se renovou. Então, quando começamos a preparar agora esses novos leitos, depois da redução que houve durante o período de outubro, nós começamos a recontratar alguns desses profissionais justamente para poder garantir uma ampliação de leitos de UTI e também de internação, se for necessário. Bacana. Malu, você... Paulo, nós não teremos problemas de leito. Boa, bacana, bom saber. Eu vou aproveitar. O doutor Márcio Moreira, né, presidente da FBH, está aqui fazendo a pergunta exatamente essa. Eu ia deixar para o final, mas já aproveitando que o Paulo falou sobre isso agora, essa era a pergunta, se vocês acham que precisaria ou não reativar hospitais de campanha. Olha, é uma opinião minha, pelo que eu tenho acompanhado, tanto da área pública, porque a gente tem atuado lá em Santos, lá nós temos uma unidade que atende o Sistema Único de Saúde, e temos agora um hospital de campanha, como mencionei anteriormente. Para lá, eu tenho certeza que nós não precisaremos. E aqui para São Paulo, né, o hospital está bem preparado, não só para receber os seus pacientes de convênio particular, que são os pacientes privados, mas, inclusive, se for necessário, como nós fizemos no primeiro momento, poder, inclusive, fazer alguma parceria para ajudar o poder público se ele tiver alguma dificuldade. Mas eu não acredito. São Paulo é uma cidade que tem hospitais de excelência, muito bons, e tem um grande número de leitos com profissionais competentes. Eu não vislumbro a possibilidade de faltar leitos em São Paulo. Ótimo, bacana. Ok, Malu? Ok, então, vamos dando sequência aqui. Eu vou agora falar com o Carlos Alberto Goulart, que ele é membro também do Conselho Nacional de Gestão em Saúde e conselheiro do Sindosp. Goulart, minha pergunta é o seguinte: como ficam as cirurgias eletivas, né, agora com essa retomada aí do coronavírus, com já algumas recomendações de suspender cirurgias eletivas? Nós suspendemos isso lá no mês de março, né, ficamos com muitos hospitais vazios, né, e como é que fica hoje? Qual a orientação aí para os associados do Sindosp que vocês têm procurado debater dentro do Sindosp e discutido isso?
Bem-vindo aí, Goulart. Bom, muito obrigado, Valdeci. Obrigado. Só fazer uma pergunta antes. A minha conexão está ruim. Se for o caso, por favor, me avise que eu tiro o vídeo, tá? Okay, Eu estou sem ótimo. energia aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu cumprimento você em nome do FBH, que está aqui representando, a Malu, os nossos companheiros de mesa aí, o Paulara, o Bastian e o Renato. É um grande prazer para a Sindiosp estar também representado aqui, além da própria FBH. Valdeci, eu vou responder a sua pergunta, mas quando começou o que está se chamando na Europa de segunda onda, nós também começamos a nos preocupar, porque a gente escutava aqui no Brasil, está crescendo ali, está crescendo no outro lado, então a gente resolveu, dentro do Sindiosp, fazer uma pesquisa para ver se isso, de fato, poderia ser chamado uma segunda onda, um recrudescimento da primeira, independentemente do nome que se dá, né? Então, só para entender, eu vou me permitir fazer uma numerologia aqui para depois chegar à resposta das suas perguntas. Então, nós fizemos uma primeira pesquisa. Nós temos aqui em São Paulo, como membros associados do Sindosp, cerca de 420 hospitais. Então, dentre aqueles que têm atendimento e estão preparados para a Covid, nós selecionamos 20%, com a preocupação de cobrir os 17 distritos de saúde do estado de São Paulo, para ter uma cobertura, digamos assim, uma amostragem muito significativa, né? Fizemos uma primeira pesquisa meados de novembro, né? E fizemos a segunda pesquisa agora no início de dezembro. E a gente, então, vai estudar um pouco essa evolução para ver que conclusões nós podemos tirar. Então, a primeira pergunta que a gente fez foi a taxa de ocupação. É importante saber que, em média, os hospitais ligados ao Sindosp têm reservado para a Covid 40% dos seus leitos. E, num primeiro momento, quando nós fizemos as perguntas, 55% desses leitos estavam ocupados. Mais ou menos 15 dias depois, esse número saltou para 88%. Deu uma sinalização aí, sim, de crescimento. E quando a gente perguntou sobre o aumento, como estão as eletivas? Vocês estão cortando eletivas? Há 35% dos hospitais dizendo que deixaram de fazer eletivas. Os outros 66% disseram, não, nós não deixamos de fazer eletivas. E o importante, uma pergunta que foi feita, se os hospitais têm condição de ampliar o número para a Covid. A resposta foi sim, né? Eles podem aumentar e não necessariamente vão diminuir 65% não vai deixar de fazer as eletivas, né? Então, dentro dessa consideração, há uma preocupação muito grande com a questão da política de saúde. O Sindiosp preocupou-se muito com isso por causa da experiência que tivemos na primeira onda, que foi a questão praticamente a proibição das eletivas, né? Então, a gente fez um levantamento aqui, só para dar alguns números dessas doenças crônicas e doenças mais pesadas, né? Um levantamento do INCA, num período aqui, durante a primeira onda, aí, né? As mortes de câncer podem aumentar 20% esse ano, e outros terão pouca chance de cura, né? A Sociedade Brasileira de Oncologia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Patologia, ele também fez uma pesquisa de 4 meses, entre março e julho, e falou que 70 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer. Você sabe o que significa isso? É um problema muito grande, né? E na parte da cardiologia, né, os óbitos por doenças cardiovasculares cresceram 32% entre março e final de junho. Então, é importante, a pergunta que você fez é muito significativa, porque é o que está dando muita discussão, inclusive com a própria ANS, que a gente está interagindo com ela,
porque o fato de ser letiva não quer dizer que seja emergencial e é tempo dependente. Você deixa de tratar hoje, então você vai ter consequências futuras e está provado com o que nós vivemos, né? Então, o que nós estamos vendo é que, primeiro, foi o que os nossos antecessores falaram, há um aprendizado muito grande. Os hospitais têm fluxos separados, então há tempo de permanência menor. Todos estão preparados a maioria está preparada para receber Covid e receber o outro. Então, na verdade, a situação hoje é de que não é necessário fazer a suspensão das eletivas e caminhar, né, com o atendimento da Covid. Só para dar uma informação, a gente vai continuar também analisando essa questão assim, a cada 15 dias, para a gente estudar a evolução e até para contribuir, digamos assim, com definições de políticas de saúde. Então, essa numerologia que a gente fez, eu acho que traz informações importantes pelo fato dela estar bem representada, pelo menos no estado de São Paulo. É bem verdade que ele não pode traduzir a situação do Brasil, né? O estado de São Paulo tem uma outra configuração, mas é importante para quem está tomando as decisões aqui, seja no campo público, seja no campo privado, essas indicações, a gente quer continuar contribuindo com elas para poder realmente ajudar e mostrar que a importância de manter as chamadas, os procedimentos eletivos, né? Então, no primeiro momento, Valdecir, a minha intenção foi mostrar essa numerologia, mostrar que é estatístico, mas é representativo, né? 20% dos hospitais é um número muito representativo, né? Como eu disse, pega os 17 distritos de saúde aqui do Brasil, né? Então, essa é a minha primeira fala e depois a gente fica preparado aqui para alguma discussão. Bacana, Goulart, bacana. Então, na verdade, a gente percebe, Goulart, que, na verdade, se a gente tivesse conhecimento, o preparo nosso, o que temos hoje, lá no mês de março, talvez não precisássemos ter suspenso as cirurgias lá, que impactou a receita de muitos hospitais aí, que realmente teve um impacto financeiro grande, né? Mas como agora é olhar assim, o engenheiro de obra acabada, né? Fica fácil dizer lá, talvez na época não precisava, né? A gente não sabia o comportamento. Hoje nós estamos mais preparados, né? Então, a sua colocação, Goulart, poderíamos afirmar que não há necessidade de retomada dos hospitais de campanha, talvez, porque você cita aí na posição dos hospitais, né? Exatamente isso. No momento que nós estamos vendo, que pelo menos nessa amostragem que fizemos, os hospitais estão preparados para um eventual aumento e poderão continuar com as eletivas. Agora, você tocou num ponto, Valdecir, então me permita falar também, né? A questão da suspensão traz um problema também econômico que tem que ser falado, né? Então, assim, os hospitais perderam 2 a 3 faturamentos mensais com a suspensão das eletivas. Isso traz consequências para a própria saúde, né? E aí eu não posso deixar de fazer uma conexão aqui também com a nossa preocupação com a reforma tributária, que vai, neste momento que a gente está com dificuldades financeiras, as propostas que estão sendo colocadas lá, Valdecir, elas, na verdade, estão aumentando e muito toda os prestadores de serviços, né, que somos nós. Então, tudo isso é importante ter em mente, porque vai afetar não só o tratamento da própria Covid, mas também do sistema como um todo. Vale a pena a gente fazer essa conexão nesse momento importante que estamos discutindo também políticas de saúde pela reforma tributária. Eu aproveitei para dar essa dica aqui também. Bacana. Malu, você quer alguma coisa com o Goulart ou vamos avançando? Decir, você me escuta? Escutamos, sim. Você quer complementar, Malu? Ou avanço? Não, vamos avançar. Okay. Eu estou aqui, como sempre, aprendendo. Ok. Às vezes tem alguma pergunta aí que você percebe alguma pergunta do público aí que dá para engatar com quem está falando.
Mas ótimo, quero agradecer o Goulart e depois a gente volta no final aí para mais um debate entre nós também com o público que está nos assistindo aí. Agora vamos falar um pouco do Dr. Wilson Modesto Polara. Então, o Wilson, que na verdade ele é também membro do Conselho de Gestão em Saúde da Federação Brasileira, é superintendente geral do IANSP, resumidamente. Na verdade, o Wilson Polara já foi secretário de saúde, eu acho que tem um vasto conhecimento, uma experiência aí de saúde pública aí que pode compartilhar a experiência dele, está na linha de frente aí com o IANSP, né, com um hospital forte. E a minha pergunta, doutor Wilson, você falar um pouco da vivência durante essa primeira pandemia aí no setor público em geral, que você vivenciou isso, né, e como foi o dia a dia aí, principalmente aí do IANSP, esse volume todo, atender o Covid, atender a outra, eu sei que é uma demanda grande de outras doenças também, que acaba chegando, pronto-socorro. Então, se você puder falar um pouco disso e como está o momento hoje, e aí a sua experiência, claro, com visão pública aí será, pública e privada, né, doutor Wilson? Você tem uma visão muito ampla de todos os setores aí. Bem-vindo e obrigado aí por nos atender aí nessa live de hoje. Bom, eu é que tenho que agradecer, né, de rever os amigos de tantos anos, né? O Paulo, o Bastian, você é meio culpado de tudo isso que eu estou passando hoje em dia, porque eu era um médico muito tranquilo, sossegado, operando meus doentinhos, e por causa de vocês lá é que eu entrei nessa coisa de gestão. Isso faz 40 anos, mais ou menos, né, Valdecir? Exato. E nós também temos aí a presença do Goulart, de tantos anos, da Federação dos Hospitais, que também sempre tem acompanhado todas essas mudanças, esses desafios, né, que nós temos de quando em quando. Bom, o IANSP, como vocês sabem, ele não é um hospital, né? O IANSP é um sistema de saúde, é um convênio médico. Então, nós temos pacientes, 1,5 milhão de pessoas, de beneficiários, né, no estado inteiro. Então, nós temos, sim, o Hospital do Servidor Público, que é um hospital grande, um hospital de 900 leitos, e temos um credenciamento, como qualquer outro convênio, de mais 115 hospitais no estado inteiro. Então, o que nós fizemos? Nós realmente conversamos com os hospitais para que esses hospitais segurassem os pacientes em cada um no seu território, para que não houvesse um acúmulo de pacientes aqui no nosso hospital. E nos preparamos, né? Eu falei, olha, essa coisa aí, pelo que eu estou vendo, isso aí é uma coisa, logo no começo, eu identifiquei que isso ia ser uma coisa com uma demanda de UTI muito grande, pela fisiopatologia da doença. Depois eu vou falar um pouco a respeito disso. Então, logo no início, nós tínhamos aproximadamente 60 leitos de UTI. As UTIs lá são em blocos, em unidades de 20 leitos. E nós transformamos outras unidades que não eram UTI, por exemplo, a infectologia, uma outra área clínica geral, foi transformada em UTI. Então, nós chegamos a ter um potencial não instalado de 120 leitos. Nós dobramos a nossa capacidade de UTI. Para vocês terem uma ideia, nós já chegamos a ter 80 pacientes internados na primeira leva. E estava tudo melhorando, chegamos a ter 9 doentes internados, para vocês terem uma ideia, no final da primeira onda aí. E agora subiu mais lentamente, e nós estamos com aproximadamente 30 doentes internados hoje, e o que é perfeitamente aceitável. Então, nós estamos com 2 unidades potencialmente reabertas, mas atualmente estão fechadas, né? Como o nosso equipamento é todo locado e nós fizemos uma reserva com o nosso fornecedor já logo de início, então nós temos facilidade de aumentar e diminuir o número de leitos. Também fizemos contratação de médicos de empresas privadas, já que, para que eu aumente o meu corpo clínico, eu tenho que fazer concurso público. Então, não dá para você contar com a prata da casa, como se diz. Então, tivemos que contratar médicos também para
não só como hospitalistas, para cuidar da enfermaria, mas também como médicos de UTI. Em termos de enfermaria, nós chegamos a ter 170 doentes na enfermaria. Hoje temos aproximadamente 90. Então, as enfermarias também precisam de uma estrutura médica que dê suporte, né? O que está acontecendo nessa segunda onda diferente da primeira? Primeira coisa é que nós aprendemos a tratar. Nós vimos que o que matava o paciente não era o vírus, mas sim a reação inflamatória ao vírus. Era a reação do paciente à presença do vírus que causava o problema. Então, quando se fala, pega rim, pega cérebro, pega pulmão, não. Ele pega todos os órgãos, como se fosse um choque séptico. É uma coisa que eu sempre fui especialista na minha vida inteira, e isso aí é tipicamente um quadro de sepsis, que é o processo inflamatório, que tem que ser... Ele tem que ser local e não pode ser generalizado pelo corpo inteiro. Então, nós começamos a utilizar anti-inflamatórios. Então, nós começamos a utilizar o ibuprofeno nas formas mais leves e chegamos até o corticoide nas formas mais graves. Outra coisa que mudou muito, então esse protocolo é um protocolo que ajudou muito ao tratamento. Então, não se visa o vírus, não se usa antiviral, se usa anti-inflamatório, porque o problema é a inflamação e não o vírus. Outra coisa que também ajudou muito era aquela orientação inicial da intubação precoce. Como o Paulo Bastian já falou, hoje nós não temos aquela questão da intubação precoce. Hoje a intubação ela é retardada o máximo possível, levando-se em consideração 2 parâmetros. Primeiro, a saturação de oxigênio. Nós conseguimos levar até 88, até 87 de saturação antes de tubar. E a tomografia, onde quando você tem, pelo menos, tem que ter no máximo 50% do pulmão comprometido pelo processo inflamatório. Então, esses 2 parâmetros ajudaram muito para a gente selecionar o paciente que vai para o respirador, que, como vocês viram no começo, aquela mídia toda, é o grande fator limitante, é o respirador, né? Então, hoje em dia, nós temos uma capacidade de retornar aos números anteriores, então, para nós não vai faltar leito se vier uma onda igual à anterior. Não acredito que venha, ela vem uma onda menor do que a outra, exatamente por aquilo que o Paulo Bastian falou. Quer dizer, hoje, aquele pessoal da classe B, C e D, que são os nossos doentes, os maiores, a nossa maior casuística é dessa classe social, eles praticamente já tiveram a doença. Se bem que, quando a gente olha epidemiologicamente a doença em si, nós vemos o seguinte: nós temos hoje 6 a 7 milhões de pessoas comprometidas, e num universo de 210 milhões de pessoas. Isso significa que nós estamos com 3,5% das pessoas que adquiriram a doença. Vocês lembram como se falava de uma imunologia de rebanho, uma imunidade de rebanho? Se falava em 50%. Então, nós estamos muito longe de atingir uma imunidade de rebanho. Outra coisa que aconteceu é que a mortalidade caiu daqueles que tiveram sintomas a ponto de ir ao médico, porque 80% das pessoas têm o sintoma, têm a doença, mas não tem sintoma. Eu sou um caso desse, eu tive, virou a minha IgG e eu não tive sintoma nenhum, não senti nada, absolutamente. Nem sabia que teve, o que deu foi o exame que virou. Então, daquelas 20% das pessoas que têm sintoma, nós começamos com 7% de mortalidade. Hoje nós estamos com 2% de mortalidade. Quer dizer, tornou-se uma coisa muito menos alarmante do que era. O problema é que todos nós temos um amigo, um conhecido, um parente que acabou falecendo. Isso é o que assusta. E a mídia também. Eu tive um contato com o Mandetta, e o Mandetta falou. Eu falei, Mandetta, mas por que exageraram tanto na mídia? Ele falou, nós pedimos para a mídia nos ajudar a conscientizar as pessoas. Eu acho que foi o erro, erramos na mão aí, né? Erramos na mão, a dose foi meio tóxica.
Então, isso é respondendo à tua pergunta, é o cenário que nós tínhamos, e o cenário que nós temos hoje é um cenário muito mais administrável do que o cenário inicial, onde a gente não sabia nada sobre essa doença. E como na medicina tudo se aprende por tentativa e erro, nós fomos tentando e nós fomos aprendendo a tratar a doença. Quanto à questão das facilidades que nós tivemos uma sorte muito grande também, porque nós tínhamos acabado de fazer uma reforma de um pronto-socorro novo. Então, nós utilizamos esse pronto-socorro novo como exclusivo de Covid, e o outro ficou para o atendimento dos outros casos. E a queda nos outros casos para nós foi impressionante. Caiu muito. Por quê? Nós suspendemos as eletivas, só ficou emergência, e mesmo a procura dos casos, dos pacientes pelo pronto-socorro, caiu muito. Caiu a 1/3 do que era inicialmente, né? Hoje está subindo um pouquinho, mas as pessoas continuam ainda evitando a procurar o pronto-socorro, evitando a procurar o hospital. Ainda não recuperamos, não tivemos coragem ainda de voltar com a eletiva. Por quê? Porque nós temos que ficar a postos. Se por um acaso nós tivermos que voltar com o número de leitos que nós tínhamos, nós não vamos poder ter paciente internado lá em pós-operatório. Então, nós vamos ter que realmente aguardar um pouco mais. Eu acho que nós estamos, por questão de meses, aí, 2, 3 meses, nós vamos ter a vacina e tudo vai se resolver da forma mais adequada possível. Então, era isso que eu tinha para falar, Valdeci. Se tiver alguma coisa que eu não respondi, ou se é que eu acrescente alguma coisa, é só me perguntar aí. Ótimo, a gente abre aí para perguntas. Obrigado, doutor Wilson. Eu tenho uma dúvida, uma percepção, queria saber a sua percepção disso. Você acha que a desativação dos leitos desses hospitais de campanha foi precipitada ou não há um risco de ter que vir uma demanda de precisar desses leitos e foram todos desativados? Ou será que foi desativado porque se sabe, está mais seguro, percebemos que os hospitais, de modo geral, tinham leitos já? Qual a sua percepção? Eu acho que a coisa foi política. Foi totalmente política. É uma demonstração do governante que ele está fazendo alguma coisa pelo povo, assim. Porque eu cheguei para a comissão, que eu tenho acesso amplo à comissão, e falei o seguinte: olha, pessoal, eu tenho aqui a FEOSP, olha aqui, ó, nós temos as Santas Casas, nós temos 400 Santas Casas no estado de São Paulo, e as Santas Casas têm leitos disponíveis a 1/3 do preço do que custa um hospital de campanha. É só acionar. Mas não era uma coisa midiática, entendeu? Como a China tinha construído lá o seu hospital em 10 dias, lembra? Que aparecia a China, pareciam umas formiguinhas construindo os hospitais lá na China. Eu acho que os governantes pensaram, não, olha que oportunidade que eu tenho, uma oportunidade super midiática para construir hospitais, né? E alguns erraram a mão, por exemplo, no Rio de Janeiro, construindo 7 hospitais, dos quais só 2 funcionaram. Então, e caiu e derrubou o governador. Então, eu acho que houve uma precipitação nítida, uma precipitação clara, e porque não se utilizou o que se tinha para utilizar, o que estava disponível. Então, na realidade, eu acho que os hospitais de campanha talvez tiveram a sua posição, principalmente se nós tivéssemos tido uma coisa muito mais explosiva. Vocês veem, o hospital do Anhembi, ele tinha quase 1.800 leitos. Foram utilizados 400 leitos no máximo. O hospital do Pacaembu, a mesma coisa, 20%, 30%. Aí você pergunta para os secretários. A posição de secretário é muito difícil. Você tem que ter uma bola de cristal, você tem que saber apostar, você tem que apostar. Então, era muito melhor apostar em alguma coisa e errar por mais do que apostar e errar por menos. Então, eu entendo a posição de um secretário, eu teria feito talvez a mesma coisa. Quer dizer, já que é para fazer, vamos fazer para não ter risco de ser pouco. Então, houve um exagero, mas um exagero explicável, por quê? Não se tinha nenhum número, não se sabia que doença era, não se sabia o que ia acontecer, então se fez o máximo, né?
Eu gosto muito de uma passagem que tem naquele livro Capitães de Areia, do Jorge Amado, que tinha um comandante de um navio e tinha um imediato, ele era muito antipático aos marinheiros, né? Então, um dia morreu o capitão e o imediato assumiu o comando. E os marinheiros ficaram muito bravos, né? Queriam fazer qualquer coisa contra esse imediato. E foi chegando no porto. E eles sabiam que o imediato não sabia nada de navegação, né? Então, perguntaram para o imediato, quais as amarras que o senhor quer que ponha quando chegar no porto? Porque cada amarra daquelas tem um nome, né? E ele respondeu, todas. Então, é a mesma coisa que aconteceu. O que nós vamos fazer contra a epidemia? Nós não sabemos nada. Então, vamos fazer tudo. Vamos fazer máscara, fazer isolamento. No futuro, o que vai acontecer? Vai chegar alguém que vai dizer, olha, pessoal, esse negócio de máscara foi uma besteira. Ó, pessoal, esse negócio de hospital de campanha não precisava. Mas isso é o que o Paulo falou, é jogar na cena depois do sorteio, né? Então, eu acho que está explicado, é muito difícil a posição de secretário, por quê? Porque a mídia é muito crítica hoje em dia. Você liga a televisão, só tem má notícia, não tem boa notícia. Você pode fazer o que você quiser, o que vai ser noticiado é aquilo que você não fez. Você pode fazer tudo de bom, o que vai ser noticiado é aquilo que você fez de ruim. Então, eu acho que eu não sei se no futuro alguém vai querer ser secretário, porque é uma coisa muito difícil, fora os processos de Tribunal de Contas que você fica arrastando por anos, entendeu? Então, eu acho que nós não podemos criticar quem fez, entendeu? E também não podemos dizer, olha, eu faria melhor, porque eu não teria feito melhor, eu faria exatamente o que eles fizeram, porque nós não tínhamos as informações que nós temos hoje. Talvez hoje fosse diferente. Hoje eles têm um pouco mais de tranquilidade para dizer, porque o Dória falava, eu não quero que tenha colapso da saúde em São Paulo. Não vai ter colapso da saúde em São Paulo. E todo mundo noticiando, vai ter colapso da saúde, vai ter... Olha, na Itália teve colapso da saúde, olha, Nova York teve colapso da saúde, olha, no Equador teve gente morta na rua e o caminhão passando, pegando os corpos. Então, não vamos ter colapso da saúde em São Paulo. Então, foi feito aquilo além do que talvez precisasse, mas não sei se foi errado ou foi certo, porque é muito difícil você tomar esse tipo de decisão. É melhor errar pelo excesso, porque o importante é tirar aprendizado, né, disso, quer dizer, o que aprender, o que faríamos diferente, não o que nós teríamos feito lá com conhecimento, recurso e conhecimento que tinha no momento, né? Eu acho que até a gente conseguiu superar bacana, legal. Obrigado, doutor Wilson. Malu, temos perguntas do público? Posso emendar uma pergunta para todos aqui? Temos uma que eu gostaria que vocês respondessem, quem está à frente dos hospitais, para a gente entender um pouquinho. A gente sabe que na primeira onda, ali naquele primeiro momento, muitos leitos foram adaptados, teve essa separação do que era leito de UTI normal, o que era leito de UTI voltado para o Covid, que nem o Polara falou, depois isso foi se desmontando aos poucos, né, porque não tinha mais a demanda, e agora com a demanda voltando, como que vocês reorganizaram dentro do hospital de vocês? E aí tem uma pergunta que a gente recebeu aqui no YouTube, querendo saber a capacidade. Então, hoje, em cada instituição, quantos leitos de UTI estão destinados ao paciente com Covid? Vou pedir para o Paulo começar a responder, por favor. Tem que abrir o microfone. Isso. Desculpa. Bem, em relação à questão de fluxos, né? Quando nós nos preparamos lá no mês desde janeiro, na segunda quinzena de janeiro, para receber uma quantidade bastante grande de pacientes, e fizemos toda a ampliação e a separação de fluxos, não é? Quando começou a cair, a partir de setembro e outubro, nós não desfizemos os fluxos, nós simplesmente desativamos alguns desses leitos de UTI, ok? Por isso que agora, de acordo com a necessidade, nós estamos ampliando esse número e ainda temos aí uma capacidade para ampliar mais 23 ou 24 leitos, tá? Então, continua
aqui é prioridade do nosso hospital a questão da segurança do paciente, inclusive aqui é valor, né? Então, nesse aspecto, não terá problema nenhum. E a outra pergunta que tinha me feito é com relação ao número de leitos de Covid, né? Bem, nós temos também, preparamos separação dos nossos leitos de Covid, nós temos aqui na UTI, nós temos 2 ambientes separados, né? Na unidade da Paulista, e também temos em 2 ambientes separados na unidade da Vergueiro. E nós podemos utilizar 60% dos leitos para Covid, tá? Podemos fazer essa adequação de acordo com a necessidade. Então, a gente joga com essas questões, mas são ambientes separados, até 60 leitos em cada uma das nossas unidades. Doutor Renato, conta para a gente um pouquinho, por favor, como que está essa separação aí no Edmundo Vasconcelos. Mesma coisa que o Paulo falou, nós separamos em unidades separadas, tá? Nós temos uma UTI que está para não Covid e outra para Covid, que nós já tínhamos feito isso lá no começo, tínhamos desativado alguns leitos do Covid em função da diminuição da demanda, esses leitos foram reativados. E a mesma coisa em unidade de internação, a unidade de internação é separada, temos andares exclusivos para Covid, a mesma coisa que o Paulo falou, são unidades segregadas, para que a gente possa continuar mantendo a segurança dos nossos pacientes não Covid. Vou pedir para o Polara falar um pouquinho também sobre como está essa divisão, por favor. Nós temos, então, 20 leitos de UTI não Covid e temos hoje, atualmente, 40 leitos Covid, mas estamos utilizando 30. Nós podemos aumentar até 100 leitos Covid, de acordo com aquilo que eu falei, que nós podemos chegar a 120 leitos, 20 não Covid e 100 leitos Covid. Quer dizer, nós estamos bem confortáveis. Na enfermaria, da mesma forma, nós temos aproximadamente hoje 200 leitos de enfermaria Covid e estamos utilizando em torno de 90, 100. O hospital, como ele é muito grande, a gente tem, e como nós estamos, como diminuiu muito os casos eletivos e as internações não Covid, nós temos possibilidade de crescer muito dentro das necessidades. Goulart, eu sei que você não está administrando nenhum hospital, mas você ali, né, como conselheiro do Sindosp, deve escutar um monte de hospitais contando a experiência deles. Pelo visto, que a gente tem conversado toda semana com diretores de hospitais diferentes, a gente vê que é mais ou menos esse o protocolo. Separar a internação, separar a UTI, mas eu queria que você também falasse a sua consideração sobre essa questão da quantidade de leitos disponível nessa segunda onda ou numa continuação da primeira onda, mas nesse segundo momento. O que você está escutando dos associados do Sindosp? Obrigado, Malu. Realmente, eu não vou falar de números absolutos. Na verdade, a gente até tem esses números absolutos, mas como a gente faz uma amostragem, eu vou falar de percentual, né? Então, assim, os nossos hospitais, em média, né, eles estão preparados, tem 66% que está... Não, desculpa, em primeiro lugar, tem 40% dos leitos estão reservados para Covid. E 67% dos hospitais estão preparados para aumentar o número de leitos de Covid, que é um número muito significativo, né? Então, há eu diria assim, 66% dos hospitais hoje que continuam com as eletivas, esses mesmos percentual têm capacidade de aumentar os seus leitos. Então, eu falo em média, porque a gente trata de 400 hospitais aqui em São Paulo. Mas a resposta é essa, 40% está reservado em Covid, tem possibilidade de aumentar, e o fluxo, 66%, não eliminou as eletivas. Ok? Valdeci, vou abrir para você fazer a sua pergunta. Eu vou perguntar também para todos aí, na verdade, eu vou
falar um pouco da vacina, né? Na verdade, a vacina chegando aí, lá no Reino Unido já vacinando, aqui em São Paulo já com data, né? E espero que o governador, que a Anvisa atenda aos requisitos de ambos os lados e a gente consiga realmente, dia 25 de janeiro, que ele falou, começar a imunização. Mas eu queria perguntar a opinião de vocês, a visão de vocês, é o seguinte: nós estamos na linha de frente dos hospitais, como planejar a 2021? Eu estou na frente também no hospital, como estou trabalhando, estou sendo muito conservador, e eu estou partindo de que até julho, primeiro semestre, do tipo, não vai mudar muito do que nós estamos nesse momento em dezembro. Vai ter uma continuidade e talvez comece a mudança no segundo semestre. Isso é a minha visão, a minha opinião, como estou conduzindo até o orçamento aí para 2021. Eu queria saber de vocês, como orientação que se daria para quem está nos ouvindo, que está planejando 2021, leva em conta que tem uma vacina e que a população será imunizada no primeiro semestre, vamos levar o ano todo. Qual a expectativa, a visão, experiência talvez não, né? Mas mais a percepção, o feeling de vocês quanto a isso, né? Vou começar aqui com Paulo Bastian, se quiser falar um pouco, qual é a sua percepção e como você trabalhou aí para planejar 21? Ok. Só para falar um pouquinho das vacinas, né? Existem projetos aí de vacina, de mais de 400 projetos no mundo todo, tá? E dos quais aí tem 44 estudos clínicos que estão sendo feitos em ser humano. Tem outros que estão em fase ainda de animais. E desses 44, 10% estão na fase 3. 10 projetos. Desses 10 projetos, 6 a gente tem ouvido falar bastante aqui, que é o de Oxford, o Coronavac, o da Pfizer, da Moderna e o da Johnson & Johnson. Tá? Você sabe as especificidades, sabe-se aí que alguns estão dizendo que tem uma eficácia 92%, 96%, 98%, e aparecendo aí a de Oxford, que quando deu uma dose e meia, ela chega a 90%, quando dá 2 doses, ela cai para em torno de 62%, então dá uma média de 70% aí, e esse é um dos motivos pelo qual estão examinando. Nós aqui dentro do hospital, né, antes de sair o plano de imunização aqui do estado de São Paulo, nós, discutindo aqui com o nosso pessoal de área de pesquisa, nós imaginamos que a vacina vai estar disponível para mais pessoas entre março e junho. E que só no segundo semestre nós teremos uma vacinação de outros segmentos. Até porque o plano do governo já estava definido, dos primeiros que iam ter vacina acima de 75 anos, indígenas e profissionais de saúde. Depois, segunda fase, pessoas de 60 a 74 anos, uma terceira fase, assim por diante. Eu também acredito naquilo que tu colocaste. Eu acho que não deixarão de se fazer as cirurgias eletivas, as cirurgias de urgência e emergência continuarão vindo, sim, né? Nós nos organizamos para continuar mantendo um ritmo de hospital com uma lotação, uma taxa de ocupação bastante alta, né? Inclusive, na reunião do Conselho de ontem, nós aprovamos o nosso orçamento. Nós estamos prevendo um crescimento da ordem de em torno de 13% entre atualização monetária, reajuste e produtividade. Então, nós estamos pensando em aumentar a produção em torno de 5% em média durante o ano de 2021. Evidentemente que em março, no final do mês de março, nós vamos dar uma revisada para ver o que aconteceu em janeiro, fevereiro. E, se for o caso, nós vamos fazer, então, uma reorganização. Mas o orçamento foi feito com todo um plano de ação, foi construído de uma forma muito consistente e nós acreditamos nisso. As pessoas não deixarão de ficar doentes, né? E nós vamos conviver com o Covid ainda por algum tempo, sim, eu acredito, né? Como eu me recordo que a questão de talvez eu erre um pouquinho no tempo, mas o Polara pode me ajudar. Quando veio o N1H1, tinha muita gente que dizia que morria, ninguém queria pegar, etc. Né? Depois teve vacina, hoje a gente convive com ela de um lado para o outro, alguns morrem, e morrem mesmo, morrem até de outro tipo de resfriado.
né? E nunca mais houve uma preocupação de dizer assim, olha, tem N1H1 e nós não vamos mais fazer procedimento por isso, vamos suspender as cirurgias eletivas, etc. Então, eu acho que é vida normal, temos que tocar esse negócio para frente, e eu não sei se nós vamos ter um período para fazer uma recomendação final ou não. Se tiver, eu deixo para falar depois, né, sobre os cuidados daqui para frente, mas é isso. Eu acredito, o orçamento é vida normal, temos que fazer vida normal. Doutor Renato, qual a percepção de vocês ali, sua, de vocês, do grupo aí do Edmundo? A percepção é realmente essa. Eu acho que vacinar em grande escala, 2021, talvez do meio para o fim, mas mais 2022. Então, nós vamos ter que nos adaptar. Vai continuar tendo Covid? Vai, mas nós temos que aprender com tudo que a gente já aprendeu até agora, para que nós possamos atender os nossos pacientes do dia a dia, não só o Covid. Então, é isso que o Paulo falou. Nós temos que estar preparados para fazer cirurgia, para atender os pacientes e também atender o Covid, que é o que nós já estamos fazendo. Porque não acredito que a vacinação em massa vai ser feita antes do segundo semestre do ano que vem. Bacana. Doutor Goulart, que está ouvindo? Oh, tá. Oi. Então, Valdeci, eu posso dar assim, um pouco a minha opinião pessoal, né, de Sim. tudo que a gente está estudando. Paulo Bastos até deu uma geral aí do que está acontecendo com as vacinas. Eu diria que, em princípio, também, a minha percepção é que a vacinação em massa vai ser em meados do ano, daí para frente. O que leva à sua pergunta de que como os hospitais estão fazendo, no meu entendimento, vai ser tentativa e erro, porque vão ver o que vai acontecer para ir planejando 2021. Mas uma vacinação em massa, ela não tem nem, digamos assim, além da própria vacina, que tem que se comprovar que vem, tem toda a questão logística de seringas, agulhas, que já está se falando que vai faltar. Então, é todo um planejamento aí que tem que ser feito à medida que vai se tomando conhecimento do que está acontecendo, né? Ótimo. Doutor Wilson, como é que é a sua percepção ali para 21? E a vacina? Não, eu sou um pouco mais otimista quanto ao efeito da vacina, e vocês não sabem como é impressionante a nossa capacidade de vacinação. Vocês lembram que quando eu era secretário, teve a febre amarela, e nós conseguimos vacinar numa UBS 2.000 pacientes por dia. Então, a capacidade que o Brasil tem, que é inédito no mundo, o nosso programa de vacina é melhor no mundo, não tem outro igual. Nós temos uma logística, pessoas treinadas, pessoas localizadas, pessoas já acostumadas com isso. O problema todo é o desenvolvimento da vacina. Vocês veem, só para você imaginar, a vacina Sabin teve a mesma discussão na época. Ela levou 9 anos para ser feita e ela é uma vacina russa. Então, imagina no auge da Guerra Fria, a gente falar de uma vacina russa. É a mesma coisa que falar hoje de uma vacina chinesa, porque o brasileiro tem um preconceito infundado quanto ao produto chinês. E quando os carros chineses começaram a chegar, como foi difícil a absorção nossa no mercado. Agora, existem várias maneiras de você fazer uma vacina. Você tem a vacina de vírus morto, vacina de vírus atenuado, vacina de parte do vírus, vacina que sintetiza uma molécula que faz parte da cápsula do vírus. Então, é uma série de possibilidades de você produzir uma vacina. Agora, você só sabe que uma vacina dura 1 mês depois de 1 mês. Você só sabe que uma vacina dura 6 meses depois de 6 meses. Você só sabe que uma vacina dura 1 ano depois de 1 ano. Então, ninguém vai dar uma vacina que não tenha pelo menos 1 ano de duração. É o que acontece com a vacina da gripe atual. A vacina da gripe atual, ela dura 1 ano. Então, a gente tem que... ou porque o vírus mudou, ou porque a pessoa já não tem mais aquela imunidade. Então, é muito difícil você, em medicina, você estabelecer uma regra. Vai ter de tudo. E nós vamos, como a gente convive com o H1N1 até hoje, que o Paulo falou muito bem, nós vamos conviver com esse Covid o resto da vida. Vai ter Covid sempre.
Assim como tem AIDS hoje em dia, ninguém mais fala de AIDS, mas se vocês lembrarem, da época da AIDS, também morria um monte. Eu acho que o Wilson travou. Opa, voltou. Outra vez. Voltou? Voltou. Então, na época da AIDS, também morria um monte de gente, também morria gente conhecida, entendeu? Então, existe um processo de maturação. Eu, na minha carreira, eu passei por epidemia de meningite, passei por epidemia de febre amarela, passei por epidemia de dengue, passei por uma série de chikungunya, da microencefalia. Vocês lembram disso aí? Então, isso aí, veja bem, nunca teve uma mídia tão presente, contando diariamente quem tinha morrido. Isso foi um horror. Isso aí, 2.935, 2.945, 2.960, era com vírgula que eles davam os resultados todo dia, e todo dia no Jornal Nacional um minuto de silêncio no fim para aquelas pessoas que tinham morrido. Agora, você pega um país com 210 milhões de pessoas, entendeu? Nós vamos noticiar as mortes do Brasil inteiro, todo dia. Essa foi a diferença dessa epidemia. Não vai ser diferente das outras, vai ser igual. Nós vamos depois, obviamente, nós vamos ter pessoas que morreram. Vamos ter, assim como teve a MERS, a SARS, essa MERS, que é o mesmo vírus. A grande vantagem que ela teve é que se confinou lá no Oriente Médio. Não teve aquela difusão que tinha a China, porque vai muito mais gente para a China do que para o Oriente Médio. Então, o que aconteceu? Houve uma dissipação total do vírus, né? Eu acho que no futuro nós vamos olhar para trás e alguém vai ter que escrever um livro a respeito dessa epidemia, porque realmente foi uma coisa inédita. Eu acho que a vacina, eu sou muito mais otimista, eu acho que logo no início nós vamos estar vacinando as pessoas de maior risco, então já a queda de casos graves vai ser mais nítida, nós vamos ter mais nitidamente os casos graves, casos de UTI, casos de outras fatores de risco, tais como pacientes com fatores de risco vão poder tomar a vacina antes, né? Então, nós vamos ter realmente um segundo semestre, maio, junho, nós já vamos ter um cenário muito melhor do que nós temos hoje. Eu acho que a rapidez da vacinação vai surpreender todo mundo, mesmo porque os governantes estão querendo mostrar isso. Eles vão fazer todo o possível para que isso aconteça. E não vão medir nem esforços, nem orçamento para isso aí. Isso vai ser uma coisa que vocês vão ver, vai ser inédito. Vai ter gente vacinando em cada shopping, em cada carreta vacinando e barraca vacinando. Então, vocês vão ver que vai faltar gente para vacinar, vocês vão ver. Ô, Lara, eu adoro esse teu otimismo. Você é otimista de nato, né? De natureza, em todos os aspectos. Te conheço há mais de 20 anos, quase 30 anos, né? E você é sempre otimista em tudo. Isso é muito bom, muito, muito gostoso ouvir alguém assim, bem que leva para cima. Eu acho que mais uma coisa, Valdeci, mais uma coisa que foi falado aí, o governo já tem as seringas e as agulhas. O governo está com 40 milhões já programado para produção. Então, nós não vamos ter problema. E uma parte delas já vem com a seringa. Uma parte do Covid, que quando ela vem importada, ela vem já pronta. Então, só as aqui do Butantan é que vai vir no frasquinho. Então, eu acho que nós não temos que ter essa como se diz, esse medo, essa ameaça de que alguma coisa de ruim vai acontecer. E isso é a função da mídia. A mídia ela está fazendo com que o povo fique cada vez mais temeroso e tal. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. São Paulo não fez distanciamento. Não fez. Você vai para a periferia, não fez isolamento, ninguém ficou em casa, muito pouca gente usou máscara. Então, o que eu quero dizer, no futuro nós vamos ver o que está acontecendo, o que é essa segunda onda? É a pessoa que se restringiu, agora está saindo e está pegando. Entendeu? Manaus, vocês lembram Manaus?
Manaus teve a onda e acabou. Por quê? Porque não tinha como segurar as pessoas em casa lá. Então, se vocês entrarem na internet, vocês põem casos de coronavírus no Brasil, aparece um gráfico. E você pode mudar país por país. Ali você vai vendo todos os países. É muito interessante ver. Tem país que tem segunda onda, tem país que a primeira onda foi maior e não tem mais. Então, é muito difícil você querer ter uma ideia do que vai acontecer. É imprevisível. Nós temos que estar preparados para isso. O que a gente pode fazer é o que está se apresentando aí e vamos torcer para que tudo dê certo. Se prepara, ótimo. Malu, temos alguma pergunta de público? Como é que nós estamos de tempo? Nós estamos aqui já 1h20. Tem perguntas de público? Vamos para as considerações finais. Como estão? Temos mais um tempinho. Tem bastante elogio para todos, pelo jeito prático que está sendo falado. Eu vou concordar com você, Valdeci, que o Polar ele é muito positivo, eu gosto disso, até porque a gente trabalha com evento, então aglomerar é o que a gente faz, e quanto antes todos estiverem vacinados é melhor para o nosso setor. Mas eu vou pedir para cada um começar a fazer um pouco a consideração final e pedir para cada um dar uma dica, se possível diferente, de prevenção. Daqui para frente, né, e a gente está tão perto de ter a vacina, e eu também sou positiva aqui, você já começando a imunizar uma parte, é óbvio que você já começa a drasticamente baixar os números, porque você não propaga tanto vírus, cada um dá uma dica de prevenção aí até o começo do ano que vem, e pedir para vocês comentarem um pouquinho a questão das aglomerações do final do ano. A gente vê estados como o Rio de Janeiro se desenvolvendo de uma forma acelerada, o vírus, pela questão da falta do respeito do uso da máscara, de muita aglomeração. Então, pedir para vocês, na consideração final, falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver. Vou pedir para o Goulart começar, porque ele está muito quieto. Eu estou muito quieto. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o Polar. Eu vou sair daqui mais otimista, porque as notícias que a gente escuta pelos jornais de seringa são, assim, gritantes, né? Então, Polar, obrigado. Eu também gosto de ser otimista, estou saindo daqui mais tranquilo. Agora, com relação, né, à questão aí dessa propagação, eu acho que a gente ainda tem que tomar muito cuidado, porque o índice R lá, o R0, como se chama, está em forma ascendente. Então, eu acho que, assim, mudou para amarelo, mas a conscientização da população, ela, como o Polara falou, não tem. E como que a gente pode, sem ter que coibir, né, fazer com que a população, de fato, evite aglomeração, né? O vírus se alimenta disso, é o contato, é o perdigoto, que um está conversando com o outro. Então, isso é uma questão muito importante que a gente tem que ter, né? E com relação às festas de fim de ano, eu vou me permitir aqui plagiar um pouco o Vecina, né, que ele lançou aí uma frase muito interessante. Ele pergunta assim: você quer festejar o Natal de 2021? Então, não festeje 2020. É um pouco forte, né? Mas eu acho assim, a gente vai ter que evitar um pouco esse contato fim de ano neste momento em que a gente vê claramente que há uma ascendência do índice de transmissão, né? Então, acho que estamos na fase de realmente continuar fazendo, o Malu, você disse, são as questões convencionais que vêm desde lá da gripe espanhola, né? É o distanciamento, é a lavagem de mão, é a máscara. A gente vai ter que continuar fazendo isso. E, logicamente, né, cada um de nós temos que nos preocupar nos nossos festejos, ser mais familiar, né? Só aquelas pessoas que você sabe que estão tendo o devido cuidado, que você tem confiança de poder reunir, né? Então, essa é a minha ideia. E aproveito, né, que é uma consideração final, agradecer vocês aí por essa organização, agradecer meus companheiros aqui de mesa, né, que a gente sempre está aprendendo muito. Então, muito obrigado e obrigado pela audiência de todos aí também. Vou passar para o Paulo falar um pouquinho para a gente as considerações finais, por favor. Bem, as considerações finais, o que eu penso é que a gente precisa continuar observando aquilo que a gente já conhece bem. Acho que todos vão falar mais ou menos a mesma coisa.
é o distanciamento social, a questão da higiene frequente das mãos, isso é extremamente importante em qualquer momento da vida, e essencialmente agora, pelo menos para aqueles que querem cuidar da sua saúde. Utilização via, se for possível, utilizar usar o sabão, caso contrário, usar o gel. O uso de máscaras, eu acho que isso ajuda, né? Ajuda bastante. Eu acho que a máscara de ambas as pessoas, se estão próximas, procurar respeitar ali 1,5 m, 2 metros de distância, os dois usando máscara, porque eu acho que isso é importante. E a outra coisa é evitar as aglomerações e, sobretudo, né, procurar evitar o contato com as pessoas mais vulneráveis, que são os mais idosos e aqueles que têm algum tipo de comorbidade. Embora a gente tenha visto, nós tivemos aqui no hospital já pacientes com 102 anos e saíram muito bem. Temos um aqui que anunciou, que é o Polara, que não sentiu nada, ficou assintomático. Tivemos aqui também uma médica nossa que teve internada durante 88 anos, que teve internada por um bom tempo, saiu e 20 dias depois da sua alta, ela já estava fazendo o procedimento cirúrgico, né? Então, é o cuidado. Precisamos nos cuidar, precisamos cuidar dos outros, usar a questão do respeito. A maioria, muitas pessoas, eu também concordo com a colocação que o Polara fez, muitas pessoas não utilizam a máscara, ou então fingem que utilizam, porque eles botam na boca com o nariz de fora. Não adianta nada, eu acho que a pessoa ou se protege ou não se protege. E o caso é este nesse momento, pelo menos. Fim de ano, vamos evitar as aglomerações. Ambiente familiar, no máximo, não reunir muitas pessoas. É isso que eu tinha. Gostaria de agradecer, né, a Federação, a Medical Welfare, e aí a todos os meus colegas que debateram e aqueles que tiveram a paciência para nos ouvir. As pessoas gostam dessa troca, né? Eu acho que uma pelo menos um dos benefícios que aconteceu nesse tempo de pandemia é poder estar mais acessível e conversar com as pessoas mais vezes. De vez em quando dá uma exaustão ficar no Zoom, mas também, no dia que a gente não fica, a gente sente falta. Então, doutor Renato, vou pedir para você falar as suas considerações finais, por favor. Obrigado, Malu. Eu acho que realmente isso que você falou agora é importante. Eu acho que é uma forma de se comunicar que veio para ficar. Esses webinários, esses congressos à distância vieram para ficar. É uma forma mais fácil de que todo mundo possa participar. E é o que o Paulo e o Goulart falaram, lavar a mão, usar máscara, evitar aglomeração. E eu acho que a gente tem que lembrar sempre disso. Nós não podemos esquecer. O lavar a mão não é só por causa da Covid. O lavar a mão é para todas as doenças. Grande parte das doenças que o Polara falou aí, o lavar a mão, o termo higiene é fundamental para evitar várias doenças. Então, isso a gente precisa continuar fazendo e a gente precisa lembrar sempre. Nós não podemos deixar no esquecimento. Então, o treinamento, o lembrar as pessoas que nós estamos ainda na pandemia, que nós precisamos tomar esses cuidados. Isso a gente precisa lembrar com frequência. E o fim do ano, eu acho que cada um tem que aproveitar da maneira que achar o melhor, mas evitar aglomeração, certo? Nós precisamos estar próximos dos nossos, mas evitar que a gente tenha o risco de, o que o Paulo falou, de acometer algum familiar que tenha um maior risco de ser acometido pela doença, que possa ter a doença mais grave. Então, acho que a gente tem que comemorar. Foi um ano difícil para todo mundo, nós não podemos deixar de comemorar, mas com cuidado. Eu acho que isso é fundamental. E, para finalizar, agradecer você, Malu, agradecer o Valdecir, agradecer a Federação, o Medical Fair, e agradecer a todos que participaram aqui, que estão nos assistindo. Obrigado, Malu. Eu acho que não aglomerar é a recomendação. Lavar a mão não devia nem ser recomendação, né? Eu concordo. Então, não aglomerar é a recomendação mais unânime que a gente escuta. Polara, suas considerações finais, por favor. Bom, você pediu uma encomenda aí, uma dica nova, né? Então, eu tenho uma dica nova que eu nunca ouvi ninguém falar, que é o ar-condicionado. Agora, nós estamos começando no verão, está esquentando, as pessoas vão usar mais ar-condicionado. Então, o vírus, ele, como é perdigoto, ele fica dissolvido no ar, quanto mais vento, é que nem mosquito. Quando tiver vento, não tem mosquito. Então,
ligar o ar-condicionado naquele posição de renovar o ar, não aquele que recicla o mesmo ar que tem dentro do ambiente. Então, colocar naquela regulagem. No carro tem isso também, você coloca naquela flechinha que vem de fora, e no ar-condicionado de casa também, regular para pegar ar de fora e não reciclar o ar de dentro. Quando puder, janelas abertas, vento, isso aí vai ser uma dica que vai resolver muita coisa. Se tiver que fazer uma festa, faça em ar livre. No ar livre, as coisas são muito mais difíceis, a contaminação é muito mais difícil, principalmente se tiver circulação ampla de vento, de ar. Isso aí é um dos fatores importantes que eu nunca ouvi ninguém falar. Tem um estudo na China que mostra que teve um restaurante que tinha um ar-condicionado estava reciclando e o outro ar-condicionado estava pegando ar de fora, no mesmo salão. As pessoas que estavam no ar-condicionado que reciclava, todas pegaram a doença, as outras não pegaram a doença. Então, eu quero dizer que essa seria uma dica nova aí, que nunca ninguém falou, e eu queria também que as minhas palavras fossem de agradecimento para a oportunidade de agradecer por ter lembrado do meu nome, Malu, você que organiza as coisas aí, lembra sempre de mim, eu estou sempre à disposição, gosto muito de conversar, de discutir, lembre do meu nome. Quero agradecer à Federação pela oportunidade de estar com esses amigos de tantos anos, de rever os amigos e ver que eles estão todos bem. E, mais uma vez, eu quero dizer que eu gostei muito, aproveitei também, a gente sempre aprende, e parabéns a todos que organizaram esse evento aí. Muito obrigado. E eu agradeço, eu vou ter que sair aqui, que eu já tenho que entrar no outro agora. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, doutor Wilson. Obrigada, Polar. Pode ir lá, vai para o seu próximo evento. Valdeci, vou pedir para você fazer um encerramento aqui comigo. Antes, eu só queria falar, as pessoas têm perguntado muito desde ontem se vai ter feira, se não vai ter feira. Medical Fair Brasil está confirmado aqui na cidade de São Paulo, no Expo Center Norte, de 4 a 7 de maio. Aí as pessoas falam, Malu, vai dar tempo da vacinação? A gente não tem como prever, né? O que o Polara falou do secretário de Saúde, a gente tem que pensar no melhor, que vai sim ter começado já o processo de imunização. Por sorte, é uma feira que o profissional da saúde que visita, então ele é prioritário na vacinação. Estamos trabalhando para estar presente nessa data. Se não for nessa data, vai ser uma nova. A Federação Brasileira de Administradores Hospitalares é nosso parceiro. A gente tem feito vários webinars e a gente vai estar fazendo eventos presenciais na feira também com streaming. Então, eu queria agradecer todo mundo que estava aqui, o Polara que saiu, Goulart, que é parceiro também, Paulo, Renato, agradecer vocês. E agradecer você, Valdecir, em nome da federação, deixar um beijo para o doutor Márcio aqui, para a Eliette, e pedir para você fazer um encerramento aqui com as suas considerações. Fico muito feliz que a gente conseguiu reunir esse time de peso e deixar o convite para quinta-feira, que é a nossa segunda parte do webinar da segunda onda, um pouquinho mais voltado sobre a vacinação. O Vecina vai estar aqui com a gente, mais um monte de outras pessoas, para falar sobre a segunda onda, quinta-feira agora, dia 10, às 16 horas. Bacana, Malu, obrigado. Então aí, pessoal, vai ter feira, e não esqueçam, quinta-feira também, com mais um evento aí da Medical Fair, junto com a federação. Eu também quero agradecer ao Polara, ao Paulo e ao Renato e o Goulart pela essa troca de experiência. Acho muito, muito bom. Às vezes as pessoas até falam, nossa, mas é muita live com o mesmo assunto, mas toda live que se assiste, alguém está trazendo algo novo, uma experiência nova, e a gente aprende dessa forma, trocando conhecimento, trocando experiência, que nós estamos aprendendo na evolução dessa pandemia em conjunto, tanto na gestão como no atendimento para os pacientes. Então, é uma evolução muito, muito, muito grande. Eu acho que esse compartilhamento de conhecimento ela é fundamental, e é um papel que a federação tem que exercer e está exercendo nisso, de levar esse conhecimento, troca de experiência, melhores práticas para a gestão da saúde, que é fundamental, como nunca se debateu tanto gestão e assistência à saúde nesse ano. A minha recomendação para o próximo, o que vem agora, que são os cuidados. Acho que todo mundo aqui falou exatamente todas, não vou repeti-las. O Lara acrescentou uma nova lei de festas de final do ano. Eu tenho uma opinião.
Nós não temos que comemorar, afinal, o ano não terminou ainda. Talvez ele termine lá em maio, junho. Vamos esperar comemorar, depois que chegar a vacina, a gente faz aquela festa, abraça todo mundo, abre muito champanhe, muito vinho, cerveja, a bebida que cada um gosta, e aí dá para comemorar com muita mais tranquilidade. E eu vou fazer isso, né? Então, eu acho que outra coisa importante, eu acho que cada ser humano, cada um pode fazer. O ser humano, ele é igual a uma brasa. Ela vai apagando, né? E se não tiver ninguém abanando, ela não mantém acesa. Então, acho que se a gente ficar abanando aí, no sentido de lembrar as pessoas, olha o distanciamento, olha usar máscara, eu acho que a gente faz o bem, chamar a atenção no bom sentido de orientar as pessoas a usarem, fazerem todas as precauções. A gente vai ajudar, com certeza, a salvar mais gente. Eu acho que esse é o nosso papel. E vamos comemorar lá mais à frente, depois da vacina. Então, essas minhas considerações finais. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos. Foi excelente, adorei estar com vocês, com os amigos, e essa troca de experiência. Muito obrigado a todos pela participação dessa live. Obrigado, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.